Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e começa agora mais um Realidades da Safra, esse programa em que você acompanha de norte a sul e de leste a oeste aqui no Brasil, como é que está a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E claro, aqui no Realidades da Safra é que você confere, portanto, com exclusividade essas entrevistas e imagens que nós trazemos para vocês diretamente vindas de produtores, de lideranças locais, portanto em municípios e estados, porque é aqui que, para mais do que trazer expectativas de safras ou levantamentos vindos do governo federal, governos estaduais ou consultorias, o produtor aqui tem voz e vez para poder trazer a sua realidade por aqui. E a gente começa sempre com as imagens das safras, que, claro, vem dos produtores aqui para Notícias Agrícolas. E, portanto, a gente inicia aqui mostrando imagens do José Domingos Teixeira, que é de Barra do Garças, no Mato Grosso, imagens da soja bem douradinha por lá. E claro, lembrando para você que nos acompanha, você pode também mandar suas imagens aqui para o Notícias Agrícolas, para esse WhatsApp, o número está aí na tela. O DDD é 19 997670241. Sempre bom lembrar que se você for mandar as suas imagens de qualquer cultivo que você tenha aí na sua propriedade, é importante você mandar também o seu nome completo, o nome da cidade que você produz e também o estado, tá certo? Temos aí imagens da Lia Katzer, que já vai estar aqui com a gente para falar sobre o milho segunda safra em Jataí, no estado de Goiás. Olha só, a gente tem imagens aí de espigas muito pequenininhas, pulgões já atacando, portanto, esse milho. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter mais detalhes com a Lia. E agora a gente vai para Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Fotos que vêm do Marcos Terol, plantio de milho, o milho safrinha também já se desenvolvendo por lá também. E claro, reforçando para você que nos acompanha, você também pode mandar suas imagens aqui para a gente. O número está bem aqui na tela, opa, está do lado de cá aqui na tela. O DDD é 19, o telefone é 997670241. Reforçando para você, mande as suas imagens, fotos, vídeos de qualquer cultivo que você tenha aí, ou produção também de proteína animal, pode mandar também aqui para o nosso WhatsApp, lembrando de colocar o nome completo, a cidade e o estado. E a gente vai seguindo aqui com o programa Realidades das Safras. Daqui a pouquinho a gente já começa, então, com as nossas entrevistas. Roda a vinheta. E a gente acabou de mostrar imagens e eu expliquei aqui para vocês, né, que tinha algumas imagens que é da Lia Katzer, que é de Jataí, do estado de Goiás, e ela está aqui com a gente agora para falar então sobre como que está o milho segunda safra por lá. Lia, seja muito bem-vinda, querida. Bom dia, Letícia. Obrigada pela oportunidade. Vamos conversar aqui um pouco como está a nossa safra de milho. E Vamos para lá, eu Lia. começar a É, contar, a gente tem que relembrar um pouquinho de como foi nossa safra de soja, né? Lembrando que atrasou nossa implantação de soja, a gente começou a plantar a partir de 20 de outubro, né? Então, e na sequência, a gente colhe mais tarde a soja. Então, a gente tem um percentual de safrinha plantado após o dia 25 de fevereiro, né? Onde o ano passado foi diferente. Então, esse ano a gente tem um percentual em torno de uns 20 a 25% da nossa safrinha já plantada, eu falo nossa, o município de Jataí, após o dia 25 de fevereiro e que se estendeu março adentro. Até lá para o dia 10 de março ainda tinha produtores plantando o milho. Então, isso é um diferencial dos outros 2 anos atrás. certo. E Lia, as imagens que você mandou mostravam ali, são pulgões, né, que tinham nas folhas, algumas espigas bem pequenininhas ali. Quais são as condições que as lavouras se encontram no momento? Então, hoje as lavouras estão, um percentual está em pré-pendoamento, pendoando esta semana, né? Mas muitas ainda dependem de chuvas no mês de abril, né? É importante colocar que o mês de março, esse ano, a gente ficou os primeiros dias de março com poucas chuvas, e
teve localidades aqui no município que ficaram até de 15 a 20 dias. E se compararmos o ano passado, em relação ao ano passado, eu até mandei um gráfico, a gente teve um volume menor de chuva o mês de março. Hoje, questão de pragas. Esse ano, a cigarrinha, o produtor conseguiu segurar bem, a gente conseguiu manejar bem. A parte de percevejos também, barriga verde, foi bem tranquilo. A gente teve uma preocupação maior e uma incidência maior de lagartas. E agora está aparecendo o pulgão. Então, o produtor já está se preparando para fazer os tratamentos e o controle do pulgão. Importante relatar que, no momento, as condições das lavouras, mesmo se a gente teve um índice de chuva menor, são lavouras boas, um potencial bom de produtividade, mas a gente ainda precisa de chuvas até o final de abril, justamente para pegar aquele produtor que tem um percentual de milho no período que foi após plantio, após o dia 25 de fevereiro. Então, no momento, a gente não tem assim, incidência de doenças, até porque foi um período menos chuvoso. E então, a princípio, nós estamos nessa expectativa de chuvas até o final de abril e aquela nossa chuva que a gente sempre é abençoada ali na segunda quinzena de maio, para a gente consolidar uma produção boa, considerada ideal. Ilia, essa questão das pragas, né? Você relatou que principalmente as lagartas aí, que estavam dando um pouco mais de trabalho para o produtor. Nesse sentido, tem alguma coisa diferente do ano passado, né, em relação a esse surgimento, a população de pragas que estão atingindo as lavouras aí de Jataí, ou não? É algo muito semelhante ao que se viu no ciclo anterior? A lagarta esse ano ela foi assim, as tecnologias que deveriam proteger, elas não estão mais nos protegendo. Isso não é relato só dali aqui de Jataí, você vê vários relatos. Então, foi uma incidência maior, a gente teve que entrar com mais controle, mas isso está acontecendo no geral nos híbridos, né, de milho. Então, a gente teve que ter um foco específico. E o milho convencional, tradicionalmente, a gente já entra com controles mais, a gente já prepara para mais controles. Mas cigarrinha foi mais tranquilo do que os últimos 3 anos, então é uma praga que eu acho que a gente já conseguiu controlar. Doenças também, a princípio, está bem controlado. E agora o pulgão, que nós estamos fazendo as aplicações também, agora pré-pendoamento, mas assim, nada assim que foge do controle, sabe? São manejos que o produtor já está acostumado. O produtor de Jataí fez um diferencial esse ano, inclusive a gente entrou com 3 aplicações de fungicida. A primeira vez que eu faço isso no milho, normalmente eu fazia 2 aplicações, então eu achei melhor investir mais, como os demais produtores, até porque a gente vê o mercado ele está precificando o milho esse ano um pouco mais que o ano passado. O ano passado, nesse mesmo momento, a gente tinha a saca de soja em torno de R$ 40, 42. E hoje já tem um preço futuro de 52, R$ 53. Então, o produtor está olhando assim, fazendo um investimento maior na lavoura. Perfeito, Lia. E para finalizar, eu deixo aqui um espaço, então, para você deixar uma mensagem para os produtores aí do estado de Goiás e também do Brasil todo que está nos acompanhando aí do outro lado da tela. Letícia, é o que a gente sempre fala, né? O produtor nesse momento, a gente quer produtividade, a gente precisa de produtividade. Quanto mais produtividade, a gente consegue diluir nossos custos, né? Mas a gente depende agora de condições climáticas, né? A gente precisa, esse mês de abril, com umas chuvas boas. E é o que a gente espera. Então, se a gente ter essa chuva, a gente vai conseguir ter uma porcentagem boa das lavouras com produtividade dentro do que a gente espera e que a gente consiga pagar as contas, né? Perfeito, Lia, que assim seja. Muito obrigada pelas informações, minha querida. A gente se encontra então numa próxima e você é sempre muito bem-vinda aqui no Notícias Agrícolas. Ok, obrigada pela oportunidade.
Tá, então estivemos com a Lia Katzer, que é produtora rural em Jataí, no estado de Goiás, nos trazendo, portanto, as informações das lavouras de milho segunda safra por lá. Lavouras que estão ali com boas condições, mas que precisam de chuvas ao longo de todo esse mês de abril para poder, então, consolidar essa safra. Alguns ataques ali de pragas, os pulgões aparecendo agora. A Lia falou das lagartas ali que deram um pouco mais de dor de cabeça para o produtor, mas ali os agricultores de Jataí fazendo todos os tratos culturais para poder manter as lavouras ali em boas condições para ter o seu bom desenvolvimento. E seguimos fazendo o nosso giro aqui com as nossas entrevistas de norte a sul e de leste a oeste do Brasil, para a gente trazer informações para você que nos acompanha, então, da condição das principais lavouras, os principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E vamos para Balsas, no Maranhão, falar com o Daniel Lesch, ele que é presidente do Sindicato Rural lá do município de Balsas. Daniel, seja muito bem-vindo. Oi, bom dia, tudo bom? Bom dia, Daniel. Aqui quem... É um prazer, O prazer é todo nosso. é Daniel, um prazer estar. me diga uma coisa, Daniel, como é que tá por aí a colheita da soja? Já está na reta final aí em Balsas? Isso, aqui na nossa região em Balsas, a colheita já está finalizando. Nós estamos, deve estar com 85% da área colhida no sul do estado, aí na região de Balsas, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, e Riachão, então essa região mais ao sul. Quando vai subindo um pouquinho mais, atrasa um pouquinho mais. Então tem regiões aí já com, ainda que vai demorar mais uns 10 dias aí para finalizar. E aí entra na região mais meio norte do estado, aí que começa daqui uns 10 a 15 dias começa a colheita. Então, o estado é bem, como diz, tem muita época de plantio dentro do nosso estado. Nós começamos a plantar em final de outubro e termina em janeiro o plantio dentro do estado. É final de janeiro que acaba o plantio no estado. O estado tem várias regiões, micro-regiões aí com plantio de épocas diferentes. E Daniel, só apontando então, se for fazer uma média aí dessas áreas de soja que já foram colhidas, então cerca de 80 a 85% no município de Balsas. Isso, no município de Balsas, em torno de 85% mais ou menos já está colhido aí. E fazendo um recorte de data, né? Hoje, dia 4 de abril, esse percentual de área colhida, ele está dentro do esperado para essa data? Ele está atrasado? Ele está adiantado? Como é que está, então, quando a gente pensa em calendário? Bom, no nosso município aqui, a colheita tem, os últimos anos, cada vez ficado mais rápida, terminado antes, né? Todo mundo pensando em safrinha, tentando fazer uma safrinha de milho, uma safrinha de sorgo. Então, sempre é plantado mais cedo para poder tirar antes e fazer a safrinha. Então, esse ano a gente conseguiu plantar dentro da janela mais ou menos ideal, principalmente para as áreas de safrinha e consegue colher cedo. Então, cada ano que passa, o produtor está mais colhendo mais cedo, principalmente pensando em safrinha. E também se tecnificando mais, comprando máquinas maiores e conseguindo agilizar mais essa colheita para poder fazer mesmo a safrinha. Você não faz safrinha, faz um milheto, faz uma palhada aí para não deixar o solo descoberto na entre safra. E já tem alguma ideia, Daniel, da média de produtividade da soja esse ano? É claro que assim, que quando passa a máquina pela última vez, no último talhão, é que se tem ali uma média um pouco mais consolidada, mas nesse momento, com cerca de 85% das áreas colhidas, já se tem alguma ideia dessa média? Na verdade, a média ainda não tem uma ideia aproximada. Ela deve ficar aproximadamente igual a do ano passado, não deve mudar muito. O que a gente tem relatado é alguns pontos que teve problema de falta de chuva dentro do mês de fevereiro e março, então vai perder um pouco em produtividade, porque teve pontos localizados que faltou chuva, então essas vão ter percas. Mas o relato da maioria dos produtores está um pouquinho abaixo, às vezes alguns um pouquinho acima, mas ainda falta algumas áreas colher que foram as mais prejudicadas, que faltou chuva em fevereiro e março. Essas que vão talvez diminuir um pouco a média de produtividade do ano passado. E em quantas sacas por hectare, que você falou que deve ficar semelhante ao ano passado, foi mais ou Em menos torno de, quanto? em torno de 55 a 56 sacas na média aí, geral aí do município. Aí.
E pensando nessa média, Daniel, quando a gente olha para os custos de produção e para o preço de venda da soja, eu queria que você trouxesse uma análise, né, de se o produtor aí de Balsas ele vai ter ali alguma margem, ainda que seja um pouco mais espremida, como que fica aí a questão financeira? Vai ser um ano bem difícil esse ano, mesmo com produção boa, muitos produtores têm produzido bem, mas tem alguns que não tanto. Então, aquele que vem capitalizado, que vem trabalhando com recurso próprio, sem pegar dinheiro em banco, sem pagar juros altos, ainda ele consegue pagar suas contas e consegue seguir na atividade. O problema está sendo aqueles que pegaram esse ano financiamentos, às vezes com juro alto, com seguro agrícola que tem que fazer, às vezes o banco exige. Então, vai pesar mais. Eu acho um ano vai ser um ano difícil, as margens vão ser muito apertadas, muito pouco retorno financeiro vai ser ter. Como eu disse, quem vendeu conseguiu às vezes uma venda um pouco melhor, um preço melhor, vai conseguir melhor a sua rentabilidade. Agora, aqueles que não conseguiram um preço bom, às vezes vendem numa hora por causa de necessidade, que precisa vender naquele momento a produção para pagar uma conta, alguma coisa, eu acho que vai ser um ano mais difícil. A gente viu os custos de produção aumentando muito, o preço da soja diminuindo em relação ao que a gente tinha, óleo diesel está caro, alto o preço, consumindo bastante da renda do produtor. Então, eu acho que não vai ser um ano de muito lucro, né? O ano vai ser de conseguir dar a volta por cima e tentar fazer uma renda melhor nos próximos anos. E Daniel, para finalizar, eu deixo aqui um espaço para você trazer, então, portanto, uma mensagem aí para os produtores maranhenses e também para todo o Brasil que está nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. É um ano como diz, de superação para todo mundo, né? Um ano de voltar a cortar custo, aprender a tocar sua propriedade aí com máximo de zelo e cuidado para tentar manter a fazenda. E acho que todos os produtores têm que pensar temos anos bons, muito bons, temos anos difíceis. A agricultura sempre foi assim, desde que eu me lembro, passamos por anos bons, anos mais complicados. E a gente espera que esse ano todo mundo consiga passar e superar e daqui para frente nós consigamos ter uma rentabilidade melhor. Eu acho que a agricultura é hoje que puxa o Brasil para frente, o país depende muito da agricultura e nós, como agricultores, temos a nossa parte para dar. Eu acho que é muito importante nós estar produzindo, alimentando o mundo, alimentando o Brasil e o mundo e fazendo esse país crescer cada vez mais. Perfeito. Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço poder participar mais uma vez desse programa e estou aqui à disposição quando precisar. Tá aí, estivemos com o Daniel Leste, ele que é presidente do Sindicato Rural de Balsas, no Maranhão, nos trazendo, portanto, as informações da colheita de soja por lá, que já se encaminha para o final, atingindo quase 85% das áreas. Segundo o Daniel, deve ficar ali com uma média de produtividade parecida com o que se viu no ano passado. E a colheita bastante adiantada, os produtores ali se organizando para fazer um plantio ali numa janela de forma a se adiantar para poder fazer uma boa safrinha de milho. E a gente dá continuidade, portanto, aqui no nosso programa Realidades das Safras. Vamos falar então com o Fabrício Justino, ele que é de Araguari, em Minas Gerais. Também vamos entender como é que está o milho safrinha por lá, já que a gente tem falado com vários produtores pelo Brasil todo, de como que está o plantio, como é que está o desenvolvimento do milho safrinha nas mais diversas regiões e também nos mais diversos ritmos. Fabrício, seja muito bem-vindo. Letícia, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar passando a nossa realidade aqui do Triângulo aí para vocês aí, todo o Brasil. Nós é que agradecemos. O Fabrício Justino é consultor técnico da Futura Agronegócios, falando lá de Araguari, em Minas Gerais. Fabrício, me diga uma coisa, o plantio do milho safrinha já foi finalizado aí em Araguari, perdão, quase um trava-línguas. Eu queria saber como que foi esse processo de plantio. O clima colaborou? Dá para ter um arranque inicial bom, tendo em vista esse plantio? Letícia, o plantio de safrinha aqui já foi concretizado, porém, essa safra, como os plantios foi iniciado mais cedo,
tivemos aqui um período de média de 40 dias sem chuva. Isso aí prejudicou o desenvolvimento inicial da cultura do milho aqui, do milho inverno aqui na região. E esse período, né, sem chuvas, eu queria saber qual que é o peso do impacto dele nesse milho, né? O que ele causa nesse desenvolvimento inicial, se você puder explicar para nós, na nossa audiência, por favor. Isso. Essa falta de chuva no período inicial aqui do desenvolvimento da cultura vai impactar em torno aí, eu acredito, de 25% a 30% na produção final, porque pegou uma fase muito importante da cultura, né, que é a parte inicial ali que define a produtividade. Então, vai impactar bastante. E esse ano, como aqui na região adiantamos o plantio da safra verão para iniciar mais cedo o plantio do milho inverno, então pegou em cheio aí essa estiagem aqui na região. E no final das contas, você falou que deve ter uma redução no potencial produtivo de qual percentual? Em torno de 25% a 30%. Calculamos aqui na região. E Fabrício, isso é alguma coisa que já foi vista aí em Araguari em outros anos, né? Adiantar o plantio e acabar tendo aí esse período, né? Esse veranico. Eu queria saber se vocês já têm ali alguma experiência nesse sentido, de já ter acontecido esse tipo de situação. No ano passado, tivemos algo semelhante a esse ano, porém, o ano passado as chuvas prolongaram mais no início e cortaram mais cedo, né? Cortou mais cedo. Esse ano a chuva cortou mais cedo e agora está voltando a chover, entendeu? Porém, 40 dias após, de média. Então, já impactou. E o ano passado, como a chuva cortou mais cedo, impactou no enchimento de grão, no peso. Então, assim, aqui na região vem de 2 anos que o cultivo de inverno vem sofrendo aí com percas substanciais. E essas chuvas que estão chegando agora, elas já vêm tarde demais para poder dar uma aliviada nesse estresse hídrico que prejudicou o milho ou não? O estrago que foi feito já não tem mais muito como consertar? Vai ajudar para manter uma produtividade média, relativamente mais baixa um pouco, porém, como ainda está meio irregular a chuva, então, assim, as fazendas, os agricultores que plantaram mais cedo, então já está como se diz, uma expectativa mais baixa de produção. E os que plantaram um pouquinho mais tarde, agora é torcer que essas chuvas se regularizem nesse mês de abril e no próximo mês de maio, aí, para ver se tem uma produção um pouquinho mais relevante, maior. E Fabrício, olhando para essa potencial perda, né, na produção por causa dessa falta de chuvas, eu queria que você trouxesse uma perspectiva das margens que o produtor deve ter nessa segunda safra de milho, pensando nessas possíveis perdas, pensando nos custos de produção e também no preço de venda da saca de milho. Então, esse ano, os agricultores vão ter uma margem mais apertada, tomando em vista que na safra passada a comercialização do milho está em torno de 25% maior, o preço está em torno de 25% maior do que a safra passada, porém, esse ano tivemos um agravante aí que foi a alta dos fertilizantes. Então, isso aí corresponde a cerca de 60% aí do custo de produção. E então eu acredito que essa safra, a margem aqui para nós aqui na região do Triângulo vai ser mais apertada. Vai ser assim mais para passar
passar o ano mesmo, não vai ter muitos lucros, não. E Fabrício, agora para finalizar nossa conversa, eu deixo um espaço para você aqui, deixar uma mensagem para os produtores rurais aí de Minas Gerais, de Araguari e também desse Brasilzão todo, já que aqui o Notícias Agrícolas a gente está falando com muita gente do lado dessa tela aí. A mensagem que eu deixo é que esse ano foi um ano muito desafiador, só que os agricultores não podemos desistir, né? Porque a nossa atividade é muito relevante para o país e dizer que com esses anos desafiadores a gente deve tratar melhor os recursos que a gente tem em mãos, aprimorar na questão administrativa para sempre estar sobrando um pouco de margem, né? Porque nos dias que estamos hoje, não permite erro, né? Então, essa mensagem que eu deixo e agradeço a todos aí, agradeço a você, Letícia, e o Notícias Agrícolas aí pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Fabrício. Você é sempre muito bem-vindo aqui para trazer as informações diretamente de Araguari, Minas Gerais. Obrigado. Aí estivemos com Fabrício Justino, que é consultor técnico da Futura Agronegócios, trazendo as informações a respeito do milho segunda safra em Araguari, Minas Gerais. E, segundo ele, um ano um pouco desafiador, já que teve ali uma estiagem bastante importante que pegou o milho ali num desenvolvimento mais inicial, ou seja, né, num momento em que o milho precisava ali de ter aquela chuva para aquele arranque inicial. Essas chuvas não vieram, cerca de 40 dias sem chuvas, e isso, claro, deve trazer impactos lá na frente, pensando no potencial produtivo desse milho. Então, o Fabrício, ele conta, inclusive, como essas possíveis perdas, pensando também no preço de venda do milho e nos custos de produção, essas margens para os produtores de milho devem ser um pouco mais apertadas nesse ano de 2025. E terminando as nossas entrevistas do dia, a gente também tem mais notícias para poder complementar e trazer, portanto, mais informações para você que nos acompanha por aqui. E a gente começa falando então sobre a estimativa da safra de café, informações que partem da Stonex. Essas informações, portanto, trazem o seguinte: a safra total de café do Brasil 2025-26 está estimada em 64,5 milhões de sacas de 60 quilos, o que significa uma redução de 1,7% diante da projeção feita anteriormente, considerando os problemas climáticos, segundo então os números que foram divulgados pela Stonex na tarde de ontem, quinta-feira. A revisão estimada, divulgada inicialmente em novembro do ano passado, ela foi feita depois que a equipe da Stonex voltou a campo, então agora em 2025, para verificar os cafezais nas principais regiões produtoras. E o que diz então o Fernando Maximiliano, ele que é então analista da Stonex e é especialista na área do café. Ele diz o seguinte, abre aspas, o ajuste para baixo no café arábica ele está ligado aos impactos negativos do clima sobre as regiões, principalmente em São Paulo. Ele contou, inclusive, à agência internacional de notícias Reuters que existem alguns problemas no sul do Espírito Santo, zona da Mata Mineira e sul de Minas Gerais. A gente segue acompanhando aqui, inclusive, todas as informações a respeito do desenvolvimento da safra de café com a nossa repórter Rafaela Reis, ela que também traz aqui diariamente, portanto, o mercado de café. Você acompanha no Notícias Agrícolas e também entrevistas trazendo as informações do desenvolvimento das safras em várias regiões. Nosso próximo destaque, a gente fala um pouco sobre clima e daqui a pouco eu vou, inclusive, estou de volta aqui para trazer para vocês a previsão do tempo, como a gente faz todos os dias aqui no Notícias Agrícolas, mas uma prévia, portanto, para vocês. Chuvas intensas no Rio de Janeiro e São Paulo e alertas, inclusive, até sábado. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, elevou o alerta para grande perigo sobre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, então, desde o final da tarde de ontem, de quinta-feira. A maior ênfase para as chuvas intensas acontece a partir de hoje, desta sexta-feira, com volumes significativos que podem ultrapassar os 100 milímetros em 24 horas e rajadas de ventos com intensidades em torno de 100 quilômetros por hora.
Esse alerta ele afeta as regiões Sul-Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Baixadas, região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana de São Paulo, Litoral Sul de São Paulo, Centro Fluminense, e nessas áreas, de acordo com o IMET, existe um grande risco para alagamentos e transbordamentos de rios, além de grandes deslizamentos de encostas e em cidades com tais áreas de risco. Nessa quinta-feira também o IMET informou que o ápice dos temporais nessas áreas ele deve se estender pelo menos até amanhã, sábado, com acumulados de chuvas significativos. Na quinta-feira também foi trazida a previsão de chuvas fortes localizadas para São Paulo, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, Paraná e parte de Santa Catarina. O IMET explica que essas chuvas nessa parte do Sudeste elas resultam do aumento da umidade na atmosfera, favorecido, portanto, pela atuação de uma frente fria no oceano, combinada com a topografia acidentada da faixa leste da região. Essas informações do clima, é claro, como eu disse para vocês, daqui a pouquinho, logo mais às 10 da manhã, tem mais detalhes, tem entrevista com o meteorologista, então se preparem, já vão ali pensando nas suas perguntas para poderem mandar no nosso chat, já que o canal de comunicação com vocês está aberto aqui no site do Notícias Agrícolas. Mais um destaque, portanto, que a gente tem no dia de hoje, aqui nas nossas notícias, a gente tem informações a respeito de possível exportação de farelo de milho. Isso foi trazido pelo ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, em entrevista à Agência Internacional de Notícias Reuters. Ele diz o seguinte: a China está na iminência de abrir o seu mercado para o farelo de milho do Brasil. Portanto, numa entrevista ontem, concedida pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, à Reuters. Ele diz o seguinte, ele citou o DDG, que é um coproduto da indústria do etanol de milho, e ele fala que estamos na iminência de nos próximos dias, abrir o mercado da China para o nosso DDG, garantindo essa sustentabilidade. Ele disse isso num discurso. O ministro lembrou de mais de uma dezena de países que já estão abertos para comprar o DDG brasileiro, como México, Reino Unido, Angola, Vietnã, Turquia e Tailândia. Ele também destacou, no plano interno, o Brasil ele deve elevar em breve, segundo o Fávaro, a mistura de etanol anidro na gasolina dos atuais 27%, chegando a 30%, assim como a composição do biodiesel no diesel, saindo de 14% para 15%. No caso do biodiesel, a elevação da mistura ela foi suspensa esse ano por preocupações inflacionárias, já que a maior parte da matéria-prima é o óleo de soja. No caso do etanol na gasolina, testes indicaram recentemente a viabilidade e o setor espera uma mudança ainda para esse ano. Nosso próximo destaque é, então, a cigarrinha do milho em Santa Catarina. A gente tem informações, tem um programa muito interessante que é o Monitora Milho SC, que tem informações disponíveis no site da EPAGRE, lá de Santa Catarina. E, claro, nós trazemos também para você aqui no Notícias Agrícolas. Então, esse monitoramento dessa semana traz a seguinte informação, que a população de cigarrinhas do milho permanece alta em Santa Catarina, segundo o programa Monitora Milho SC. Foi registrada uma média de 98,1 insetos por armadilha e as maiores incidências, foram observadas nas cidades de Guatambu, Caxambu do Sul, Planalto Alegre, Xanxerê, Braço do Norte e Canoinhas. Apesar desse aumento populacional, então tem essa ponderação também. Poucos insetos analisados apresentaram a presença de bactérias do fitoplasma do enfesamento vermelho e do espiroplasma do enfesamento pálido. A coordenadora do programa e pesquisadora da EPAGRE, a Maria Cristina Canali, ela destaca que essa é uma excelente notícia, uma vez que as bactérias são mais agressivas e podem ocasionar danos severos ao plantio. A Maria Cristina avalia que, na fase atual da lavoura, há a tendência a observar possíveis sintomas em plantas que possam ter sido inoculadas durante as semanas anteriores. Além disso, a pesquisadora reforça que o produtor deve ficar atento ao manejo da lavoura no final da safrinha. E o que ela diz? É muito importante que não existam plantas voluntárias de milho depois da colheita, o famoso milho guacho, milho tiguera. O produtor precisa planejar a colheita e a regulagem das máquinas para evitar perdas de grãos e impedir que esses grãos gerem plantas que sirvam de ponte verde para a cigarrinha do milho entre uma safra e outra. Essa é a principal preocupação
nesse momento. Os agricultores devem monitorar também a presença de cigarrinhas na lavoura e acompanhar os informes publicados semanalmente. O programa Monitora Milho SC, ele coleta e divulga informações de todo o estado, permitindo que o setor produtivo acompanhe a evolução da população de cigarrinhas e as infecções causadas por esse inseto. Na última semana foi detectada a presença do vírus do raiado fino, do mosaico estriado e da bactéria do fitoplasma do enfesamento vermelho. Os casos positivos foram registrados em insetos coletados nas cidades de Canoinha, Major Vieira, Guatambu, Irati e Braço do Norte. O programa Monitora Milho SC coleta e divulga semanalmente essas informações em todo o estado, então trazendo essa possibilidade de dar essas condições para o produtor fazer o manejo mais adequado. E o ataque das cigarrinhas infectadas com os patógenos do enfesamento, ele pode comprometer substancialmente a produção das lavouras de milho. Então você acompanha tanto no site da Epagre, o site do Monitora Milho SC, mas também aqui no Notícias Agrícolas essas informações, já que também reproduzimos aqui devido à importância, portanto, do controle da cigarrinha. Temos mais um destaque, vamos falar um pouco da laranja, informações que partem do CPEA. A baixa qualidade das laranjas mantém uma pressão sobre as cotações e a gente vai então acompanhar essa informação juntos. Apesar da oferta ainda limitada, as cotações da laranja à indústria seguem em queda, pressionadas pela qualidade aquém do esperado. Segundo levantamentos do CPEA, que é o Centro de Pesquisa em Economia Aplicada da Exalc-USP, na parcial desta semana, chegando ali de 31 de março a 3 de abril, a média da laranja pera para a indústria foi de R$ 56,88 a caixa de 40,8 quilos. Isso significa uma diminuição de 5,2% frente ao período anterior. Agentes consultados pelo CPEA reportam que unidades de moagem do estado de São Paulo vêm recebendo pequenos volumes de frutas temporãs na variedade pera. No lado da demanda, ainda são poucas as indústrias processando laranjas neste começo de mês. Várias unidades seguem em manutenção e muitas devem entrar em operação entre o final de abril e o início de maio, segundo, portanto, as informações do CPEA. Antes de terminar, eu queria deixar para vocês aqui um convite para acompanhar toda a programação do Notícias Agrícolas. A gente começa bem cedinho com o Bom Dia Agronegócio, uma abertura de mercado completa para você ter as principais informações que vão nortear o seu dia e os seus negócios. Essas informações, portanto, elas vêm da Carlinha Mendes, que apresenta esse programa, e ela traz, então, dados sobre agronegócio brasileiro, macroeconomia, geopolítica, também entrevistas para poder amarrar todo esse conteúdo, né? Tudo que está acontecendo ali no início do dia, as informações mais quentes, você acompanha, portanto, no Bom Dia Agronegócio. E logo em seguida, às 9 da manhã, o Realidades da Safra, esse programa que você tem ali um acompanhamento diretamente vendo com os produtores de cada região do país ou lideranças de sindicatos rurais, presidentes de aprosojas de cada região desse Brasilzão, para ter mais informações além daquelas que vêm de maneira oficial, que vêm ou do governo federal, ou da Conab, ou que vêm de governos estaduais, de consultorias. Aqui os produtores trazem a informação do ponto de vista deles e da localidade deles, para você também ter uma noção de como que estão essas condições de lavouras ao redor do Brasil. Às 10 da manhã, previsão do tempo aqui no Notícias Agrícolas, todos os dias com um meteorologista muito bem capacitado para trazer essas informações de como que deve ficar o clima aqui no Brasil. E a nossa programação, claro, segue durante todo o dia e você é nosso convidado a acompanhar. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.